Então, em adendo àquela apostila que eu li para vocês na semana passada, eu tomei aqui mais algumas notas, que inclusive como ficaram mais ou menos num tamanho adequado, eu acabei mandando como artigos para o Diário do Comércio, onde devem sair a semana que vem. Mas evidentemente eu tenho muito mais coisa a dizer do que está anotado aqui, então eu vou ler e comentar para vocês, complementar aqui para vocês, ainda a respeito do mesmo assunto. Então, o primeiro artigo chama-se A Filosofia e seu Inverso. Se há um dado histórico do qual não se pode duvidar, é que a filosofia nasceu na Grécia e adquiriu sua forma clássica, de uma vez por todas, com Platão e Aristóteles, ambos sob a inspiração original de Sócrates. Você pode chegar a ser filósofo ignorando Sartre, Husserl, Nietzsche, até mesmo Hegel, Leibniz ou Santo Tomás de Aquino. Mas quem não tomou um banho de imersão nos ensinamentos dos dois pais fundadores permanecerá eternamente alheio ao espírito da filosofia. Ninguém descreveu esse espírito melhor que Eric Voegelin, quando disse que, perdido o antigo senso cosmológico de orientação na vida, em que a ordem da existência aparecia como uma imagem do cosmos, a filosofia emergiu como tentativa de encontrar um novo princípio ordenador, já não na contemplação do universo físico, mas na interioridade da alma. Na confusão geral do mundo, o filósofo busca ordenar a sua própria alma para tomá-la como medida de aferição da desordem exterior. Dentre os múltiplos estilos de pensamento que a filosofia universal nos oferece, o estudante sempre acaba, no fim das contas, por se apegar a algum. Formal ou informalmente, torna-se kantiano, hegeliano, marxista, nietzscheano, estruturalista, neo-empirista ou qualquer outra coisa. Mas nenhuma dessas linhas de orientação faz por si o menor sentido, se separada do projeto ordenador originário inaugurado por Platão e Aristóteles. Principalmente porque aquelas várias escolas se definem umas pelas outras dentro dos limites de um debate filosófico profissional, com problemas e termos estabelecidos por uma longa tradição acadêmica, ao passo que os clássicos gregos nos dão um senso de orientação muito mais abrangente, um senso de orientação não na rede das discussões universitárias, mas na vida em geral. Descartes, Kant, Husserl ou Wittgenstein nos ensinam filosofia, isto é, certos problemas filosóficos e certas maneiras sofisticadas de abordá-los. Mas somente em Platão e Aristóteles você aprende o que é ser um filósofo. Ser um filósofo não é a mesma coisa que dominar apenas um conjunto de técnicas intelectuais que tornem você um membro reconhecível ou até mesmo respeitável de uma determinada corporação acadêmica, supondo-se que a universidade as ensine realmente, em vez de lhe dar somente um título destinado a encobrir a falta delas. Essas técnicas permitem que você entenda o que os filósofos estão discutindo e até formule seus palpites em linguagem academicamente aceitável. Mas ninguém, em seu juízo perfeito, pensaria em aplicá-las à vida real, à vida de todos os dias, fora do âmbito profissional. Ninguém, ao tomar decisões sobre casamento, emprego, educação dos filhos, administração doméstica, ou mais ainda ao lidar com as grandes crises da existência pessoal, vai agir baseado em Hegel ou Wittgenstein. Na verdade, a simples ideia de buscar na filosofia um senso de orientação na vida real soa estranha nos meios universitários hoje em dia. Filosofia, dizem, é atividade intelectual séria, não autoajuda. Na hora da encrenca, esquecem a seriedade e vão buscar a ajuda de um psicoterapeuta, ou de um pai de santo, como tantos professores da USP. Mas é justamente nos momentos decisivos da vida, nas horas de crise e perplexidade, que Platão e Aristóteles, e pairando acima deles o espírito de Sócrates, vêm em nosso socorro, infundindo-nos o senso da ordem interior da alma, que fará de cada um de nós não um profissional acadêmico, mas um spoldaios, um homem verdadeiramente adulto, humanamente desenvolvido até o extremo limite dos seus poderes cognitivos, capaz de perceber a realidade e tomar decisões desde o centro e o topo da sua consciência, e não desde as paixões de um momento, desde um oportunismo profissional, desde o temor do julgamento dos pares, ou desde algum preconceito da moda. Em força pedagógica, em poder de ordenação da alma, os escritos de Platão e Aristóteles não perdem senão para a Bíblia e as palavras dos santos padres e doutores da Igreja.
com uma diferença a favor deles. A Bíblia está escrita em linguagem simbólica, às vezes difícil de interpretar, e os escritos dos padres e doutores lotam bibliotecas inteiras, que você não conseguirá ler no prazo de uma vida, mesmo supondo-se que saia inteiro das controvérsias teológicas que atravancam o caminho. É verdade também que muitos estudiosos não enxergam em Platão e Aristóteles senão aquilo que encontram também em Descartes, Kant ou Russell, questões filosóficas para alimentar a pesquisa erudita e aquecer o debate acadêmico. Mas fazem isso porque querem, porque amam a filosofia como profissão, não como norma e sentido da vida. Nada os obriga a isso, exceto a decisão que livremente tomaram de buscar antes a segurança de uma identidade profissional do que a ordem da vida interior, conciliando sem maiores dramas de consciência o rigor das investigações acadêmicas com a fragmentação, desarmonia e deformidade das suas almas. Que justamente esses tipifiquem aos olhos da multidão a imagem de filósofos por excelência, já que a multidão nada sabe da filosofia e julga tudo pela aparência dos papéis sociais, é uma das maiores ironias da sociedade atual. Pois a orientação que adotaram na existência é o inverso exato da vida profissional, tal como a entendiam Sócrates, Platão e Aristóteles. São filósofos profissionais, precisamente na medida em que ignoram ou desprezam o espírito da filosofia. Esse é o primeiro artigo. Houve também um leitor que me escreveu, eu não sei se ele é aluno do seminário Fábio Salgado de Carvalho, né? Dizendo o seguinte, dizendo que na universidade que ele está ligado de alguma maneira, não lembro direito o que ele está cursando lá, só há duas alternativas. Você tem os filósofos marxistas e você tem o pessoal ligado mais à filosofia analítica, de análise da linguagem, essa coisa toda. E que, de fato, esses últimos são os únicos que fazem algum trabalho sério. Quer dizer que no presente estado de coisas você tem que optar, né, ou entre essa vulgaridade marxista, ou então você se ater a este trabalhinho técnico de análise da linguagem, né, nas linhas criadas aí por Rudolf Carnap, Bertrand Russell, Wittgenstein e outros tantos. Né? Bom, e ele me pergunta o que fazer diante disso. Acontece o seguinte, se você procurar nas faculdades de Ciências Sociais, você vai encontrar exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você tem duas tradições ali. Você tem uma tradição marxista e você tem uma tradição positivista. Positivista representada especialmente por Durkheim e Max Weber. Da onde vem isso? Essas duas linhas, elas representam, por assim dizer, a quintessência desse período moderno posterior à Revolução Francesa. Já na Revolução Francesa se perfila ali dentro da Assembleia aquelas duas correntes de dentro da Revolução que se chama a Montanha e a Gironda. Quer dizer, a Montanha são os revolucionários radicais que querem levar a Revolução até suas últimas consequências, e a Gironda é o pessoal mais ligado à burguesia que quer imediatamente estabilizar e consolidar as conquistas da Revolução. Como você verá, a mesmíssima coisa acontece na Revolução Russa, onde você tem também duas etapas. Tem a Revolução de 1905, que derruba a monarquia, estabelece a democracia constitucional, e depois você tem uma segunda revolução em 17, né, onde a ala mais radical quer continuar a revolução. Todo o processo revolucionário ele tem, pela sua própria dialética interna, ele tem esses dois movimentos. Quer dizer, você derrubou um estado de coisas, o que se faz em seguida? Você trata de consolidar o que você conquistou, ou você vai continuar o processo destrutivo até o fim? É praticamente inevitável que essa pergunta surja no dia seguinte da Revolução. Então, desses dois por assim dizer, momentos internos do processo revolucionário, surgem essas duas correntes que praticamente acabam dominando o panorama da modernidade, que é a corrente positivista e a corrente marxista. Você não pode esquecer que o positivismo ele surge precisamente no instante em que Augusto Comte percebe que a Revolução havia cumprido o seu papel histórico, mas havia deixado, por assim dizer, um vazio
né, espiritual. Ela não tinha colocado nada no lugar da tradição religiosa que ela havia derrubado. Então ele cria essa nova ideia de uma ordem, né, ideia que, aliás, acabou por se estampar como lema do Brasil na bandeira nacional, ordem e progresso. Ou seja, a ideia era exatamente conciliar o movimento histórico com a necessidade de dar uma nova estrutura à sociedade. Então, ele cria a sua filosofia positivista como uma espécie de mito fundador da sociedade burguesa, por assim dizer. E, por outro lado, você tem a outra linha, né, dos herdeiros da Revolução, e vão ser então os anarquistas, os socialistas, esses que tentam prosseguir o processo revolucionário. Então, isso acontece necessariamente em toda e qualquer revolução. Você vai ver o mesmíssimo processo que acontece na China. Quer dizer, é da própria natureza do processo revolucionário ele não saber exatamente onde ele vai chegar. Porque se uma revolução tivesse metas absolutamente definidas, então ela poderia ser julgada a partir vamos dizer, da realização ou não dessas metas. Tá certo? Mas, se ela admitir isso, então ela tem de admitir também uma autoridade soberana acima dela. Quer dizer, ela vai ser julgada. Tá certo? Mas um processo revolucionário que aceita ser julgado por uma ordem externa, ele se elimina a si mesmo. Então seria autocontraditório. Tá certo? Então, a revolução ela é ao mesmo tempo a força que conduz o processo e ela tem que ser o tribunal de última instância. Se ela é o tribunal de última instância, então ninguém pode julgá-la desde fora. Então não é possível, jamais, vamos dizer, uma força externa à revolução, que seja a própria população, julgar a revolução e absolvê-la ou condená-la. Quer dizer, saber se ela atingiu os seus resultados ou não. Por outro lado, como a dialética interna do movimento revolucionário consiste em você se arrogar no presente uma autoridade que vem do futuro, de um estado futuro, ao qual a revolução está tendendo, então, naturalmente, o futuro é que passa a ser o juiz. Mas acontece que, ao mesmo tempo, como o único juiz possível é a própria elite revolucionária, então a elite revolucionária se identifica com o futuro, tá certo? E, naturalmente, para onde essa elite se desloca, o futuro também se desloca junto com ela. Então você vai empurrando o futuro com a barriga, o futuro nunca chega, então a revolução nunca pode ser julgada. Isso quer dizer que também daí decorre uma consequência também inevitável, que é a perfeita irresponsabilidade histórica que é inerente a todo o processo revolucionário. Ou seja, nenhuma elite revolucionária pode jamais responder pelos seus feitos, porque ela não tem perante quem responder. Não há um tribunal ante o qual ela possa responder. Quer dizer, o tribunal é o futuro, mas ao mesmo tempo quem personifica o futuro? A elite revolucionária. Então, quando as pessoas perguntam, não, mas por que como é possível que depois de tantas violências, tantos crimes e tantos fracassos da história do comunismo, o pessoal ainda se apresenta em público defendendo o comunismo com a mesma cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Então, onde o observador leigo, por exemplo, ele imagina que isso é uma espécie de hipocrisia. Eu digo, mas isso não é hipocrisia. Isso é uma estrutura inerente ao processo revolucionário. Quer dizer, assumir a responsabilidade pelo que você fez só é possível dentro de uma ordem social no qual haja uma instância julgadora que não é a mesma força agente do processo. Assim como, por exemplo, numa democracia você tem, vamos dizer, você elege um governante, ele constitui lá o seu ministério, governa durante algum tempo e depois você o julga nas eleições seguintes. Tá certo? Porque você o julga porque você tem o poder de eleger o governante ou de tirá-lo do poder e ao mesmo tempo você não é a personificação do poder. Quer dizer, o povo não governa, o povo apenas julga o governante. Então esta distinção entre a instância decisória e a instância julgadora, essa distinção só existe dentro de uma ordem jurídica burguesa, por assim dizer. Né? E é justamente isto que a Revolução abole. Então, o comando revolucionário, a elite revolucionária, ela é ao mesmo tempo quem comanda o processo
e é a única instância que pode julgar o processo. Então, naturalmente, por isso mesmo, ela não tem perante quem se responsabilizar. Ela não pode aceitar que haja uma instância superior. No instante que aceitasse isso, acabaria o processo revolucionário na mesma hora e estaria instaurada uma ordem democrática, por assim dizer, uma ordem constitucional. Isso seria contraditório. Então, justamente por causa deste processo é que existe, vamos dizer, esta dualidade interna, né, da revolução. Quer dizer, por um lado, você se dirige a um futuro que permanece indefinido, mas por outro lado você tem que tomar alguma medida imediata, você tem que governar, quer dizer, você tem que administrar imediatamente. Então, também é a posição estranha em que fica, vamos dizer, o governante que é eleito por uma força revolucionária dentro de uma ordem que em si não é revolucionária. Por exemplo, o Lula no Brasil, ou o Obama aqui nos Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo ele tem que prosseguir na demolição da ordem, mas ao mesmo tempo ele também tem que administrar. Ele está indo na direção do futuro, mas ele tem que tomar conta do presente. Essas duas coisas são contraditórias. Eu conheço poucos casos em que o sujeito colocado nesta posição se saiu tão bem quanto o Lula. Talvez pela, vamos dizer, a duplicidade inerente do seu caráter, mas ele conseguiu lidar muito bem com essas duas coisas, quer dizer, administrar o presente como se estivesse dentro de uma ordem normal e prosseguir o processo revolucionário, que é a demolição da ordem anterior. Como isso foi feito com muita habilidade, a população nem percebeu direito o que aconteceu. Por exemplo, a total desaparição de forças de oposição no Brasil. Sumiu tudo. Quer dizer, criou... a hegemonia virou controle completo da situação. Isso é um processo revolucionário e foi realizado de maneira quase indolor no Brasil. Nos Estados Unidos não está sendo tão indolor assim. Mesmo porque o Barack Hussein Obama ele não tem essa habilidade escorregadia do Lula. Né? Vocês não esqueçam que o Lula chegou ao poder depois de 40 anos de experiência na política. Eu acho que o Barack Obama saiu do nada, né? Ele é apenas um ator, um leitor de teleprompter. Então, aqui também você tem a mesma coisa. Então, por um lado, o Barack Obama está tentando demolir as Forças Armadas americanas, mas por outro lado ele precisa delas, porque pode haver um ataque do Irã, e ele não pode posar publicamente como um aliado do Irã. Então, esse dualismo é inerente a todo o processo revolucionário. E deste dualismo saem essas duas correntes que depois se consolidam nos meios universitários, sobretudo em países culturalmente mais pobres, como o Brasil, como as duas últimas alternativas. Quer dizer, ou você vai para o lado marxista ou vai para o lado positivista. Né? E o pessoal da filosofia analítica é, evidentemente, o herdeiro direto do positivismo. Inclusive a escola analítica, no começo, foi chamada de neopositivismo, que é um nome mais certo. Né? Então, esse é um sinal, inclusive, da própria pobreza brasileira, porque essa alternativa, essa dualidade, ela, de certo modo, ela se cristaliza e ela se perpetua através de gerações e gerações, e não aparece absolutamente nada de novo. Quer dizer, você só disfarça um pouco, só camufla um pouco a superfície, mas no fundo das contas, é sempre a mesma alternativa que você tem. Note que as duas correntes são revolucionárias. Né? O positivismo, a ideia positivista essencial é você substituir a igreja por uma nova casta de intelectuais, que às vezes chamamos tecnocratas, tá certo? Que administram tudo segundo os cânones da ciência. Quer dizer, a extensão da ciência a todos os domínios da vida humana e submeter tudo ao critério científico, entre aspas, qualquer que seja a concepção de ciência, este é o programa positivista por excelência. Automaticamente, na medida em que a ciência adquire uma autoridade em todos os domínios da vida, quer dizer, a ciência é um processo racionalizante e centralizante também. Então, na medida em que todos os elementos da vida humana são submetidos a um critério científico, racional, então é claro que a margem de manobra das individualidades diminui formidavelmente.
Eu vou lhes dar um exemplo. Se a ciência, entre aspas, provou que determinada coisa faz mal, por exemplo, açúcar faz mal, tá certo? Então, em que medida o governo poderia permanecer indiferente à quantidade de açúcar que a população consome? Ele não pode, ele tem que intervir. Tá certo? Porque se a administração é científica e a própria ciência forneceu esse dado e o governo tem a obrigação de zelar pela saúde da população, então o governo tem que zelar para que as pessoas não consumam açúcar, não consumam gordura, ou não fumem, ou não façam isso, ou não façam aquilo. Então, quanto maior a taxa de intervenção da ciência na vida social, quanto mais são as áreas da vida, né, onde a ciência penetra, tá certo? Também são áreas em que a administração pública vai penetrar, de modo que, aos poucos, todos os setores da vida humana acabam sendo problemas da administração central. Então, praticamente, é como se a sociedade fosse engolida pelo Estado. No século XX, isso, vamos dizer, é uma teoria que foi absorvida igualmente pelos regimes socialistas e pelos regimes fascistas. Quer dizer, na Itália, a teoria do regime italiano ela é mais radical do que a prática. Na prática, o fascismo italiano sempre se acomodou a uma situação, vamos dizer, mais flexível. Mas na teoria, como você vê no livro do teórico do fascismo, o Giovanni Gentili, a ideia era exatamente essa, de que o indivíduo, a mente do indivíduo é apenas um reflexo da racionalidade do Estado. Quer dizer, o indivíduo não existe, a autoconsciência é suprimida e todos os problemas, todas as decisões, todos os valores são decisão do Estado. Tá certo? Dentro, vamos dizer, do próprio processo de racionalização científica da vida social. É o mesmo preceito seguido nos regimes socialistas. Né? Quando o Mussolini diz nada fora do Estado e nada contra o Estado, ele está ecoando a doutrina de Giovanni Gentili, se bem que Mussolini jamais chegou a aplicar isso em toda a extensão. Ele aceitava a existência de poderes concorrentes, dois poderes concorrentes, que era a monarquia e a Igreja Católica. Ele nunca conseguiu submeter nenhum nem outro. Aliás, nem tentou submeter nenhum nem outro ao controle estatal completo. Ora, onde você aceita a existência de poderes concorrentes ou poderes intermediários, então você volta, de certo modo, a uma situação medieval, onde não há administração central, onde você tem, por assim dizer, corporações e poderes independentes que, de uma maneira ou de outra, eles se arranjam, né, se dialogam uns com os outros, e você viu uma espécie de situação, quer dizer, mais espontânea. Né? Então, na medida em que o fascismo aceitou a existência desses dois poderes concorrentes, ele não chega a ser um regime totalitário. O que define o totalitarismo é que não há poderes concorrentes, e não há poderes intermediários, há somente a hierarquia estatal, que tudo absorve e controla. Isto é herança positivista. Né? Então você vê que é um processo profundamente revolucionário, sob certo aspecto até mais radical do que o marxismo. Tá certo? O que vai caracterizar a tradição positivista é justamente que é a revolução desde cima, quer dizer, a revolução feita pelos tecnocratas. Quer dizer, a elite que governa o Estado, ela tem a ciência a seu serviço e ela administra, então, tudo cientificamente. E a ideia marxista continua durante algum tempo, a ideia de ser uma revolução desde baixo, a revolução feita pelas classes oprimidas, mas a partir de Lenin, com a ideia, vamos dizer, da vanguarda revolucionária, depois mais ainda com o Gramsci, que é a revolução dos intelectuais, a revolução marxista começa a se parecer muito com a revolução positivista, porque também se torna a revolução desde cima. Não é isso? Sem contar o fator, aquele famoso fator levantado pelo Hermann Rauschning, que era um militante nazista, que depois se arrependeu e escreveu duas análises formidáveis do nazismo, e onde na Revolução do Niilismo ele explica que a sociedade moderna e a administração pública tinha se tornado uma coisa de uma complexidade tal que as revoluções populares se tornaram impossíveis. Então só era possível a revolução de cima. Isto praticamente anulou a diferença de marxismo e positivismo. Tá certo? Então,
você vê que dentro da linhagem chamada filosofia analítica ou neopositivista, a maior parte dos adeptos dessa filosofia são também adeptos da ordem constitucional democrática. Porém, eles são por quê? Porque eles primeiro só acreditam, vamos dizer, na ciência experimental moderna. Então não acreditam, como dizer, nos mitos históricos, nas macro explicações da história, como o marxismo. Quer dizer, o positivismo também, na sua origem, ele se baseia numa macro explicação da história, que é a lei dos três estados, né? Que você passa a humanidade passa por um estado teológico, em que ela acredita em mitos, depois por um estado metafísico, onde ela acredita nos grandes sistemas explicativos, e por fim ela termina na era positiva, né, onde só acredita na ciência experimental. Mas, embora ele próprio seja um mito histórico, a sua etapa final é a anulação de todos os mitos históricos, porque se você só acredita em ciência experimental, você não acredita mais em grandes explicações do conjunto do movimento histórico, você só acredita nos fatos atomísticos, por assim dizer, comprovados. Tá certo? Ao passo que o marxismo é, por excelência, vamos dizer, um mito macro-explicativo da história. Ele é uma tentativa de descrever o movimento inteiro da história, né, que vem desde a origem dos tempos até o coroamento messiânico da história com a realização do reino universal da justiça sobre o socialismo. Então, os herdeiros da escola analítica, do neopositivismo, eles rejeitam toda essa mitologia histórica e se apegam ao espírito das ciências experimentais, né? Aos fatos atomísticos, ao método científico, em suma. Então, num país como o Brasil, por exemplo, não há uma terceira via, não há uma terceira solução. Ou é uma coisa ou é a outra. Tá certo? Na Europa, em função, vamos dizer, da herança filosófica já milenar, ainda continua existindo uma terceira alternativa. Você vê que no século XX você tem a fenomenologia, o existencialismo, né? E são, é o que os ingleses chamam de filosofia continental, que não se enquadra, não é nem marxista e nem positivista. Quer dizer, é uma tentativa de prosseguir, né, a filosofia dentro da tradição propriamente europeia. Tá certo? Porém, o que acontece? Acontece que, na modernidade, esta herança filosófica ela entra em crise. Ela entra em crise, em parte, pela provocação que recebe do neopositivismo, ou seja, são as ciências invadindo o recinto das questões filosóficas e tentando e conseguindo, né, puxar para si o trato de certos problemas que antes eram filosóficos, que agora são submetidos ao método científico experimental. Por outro lado, o ataque do marxismo, que denuncia todas as filosofias anteriores como ideologias e como estratégias de dominação camufladas. E também, a terceira linha de ataque são os ataques internos, que surgem da própria evolução filosófica, como, por exemplo, Nietzsche, que analisa a história da filosofia sob o ponto de vista da psicologia pejorativa. Quer dizer, note bem que na antiguidade havia a escola cética pirrônica, que tentava desmoralizar todas as filosofias por meios lógicos, né? Ou seja, pegava suas teses e as reduzia ao absurdo, medida técnica da reductio ad absurdum, né? E acabava mostrando, de algum modo, que todas as ideias se contradizem, todas as doutrinas se contradizem, e terminava tudo num nada. O ataque, nenhum dos três ataques modernos à filosofia é feito nesta base. Nem o ataque positivista, nem o ataque marxista, e nem o ataque nietzschiano, freudiano, etc. A estratégia de Nietzsche e Freud é psicológica. Ele não tenta impugnar as doutrinas mediante a demonstração da sua inconsistência lógica, da sua contradição lógica, mas mediante a exibição das suas raízes psicológicas doentias ou malignas, né? Na medida em que ele, por exemplo, a maneira como ele
retrata Sócrates ou Jesus, ele retrata como se fossem verdadeiros pervertidos, né? Então, através desse ataque psicológico, do ataque científico positivista e do ataque marxista, então a filosofia entra evidentemente numa crise. E desta crise ela tenta sair a partir, vamos dizer, dos anos 20 e 30, a partir por meio de novos mitos messiânicos surgidos de dentro da própria filosofia, né? Então, se você analisa a obra de Georg Lukács, o filósofo marxista, o Lukács ele é um marxista, porém ele carrega dentro de si toda a tradição filosófica e muito, vamos dizer, da herança das correntes heréticas messiânicas. Então, infundindo um tom religioso, né? Um tom de mitologia religiosa no marxismo, que é a origem remota da teologia da libertação. Então, ele trabalha nessa linha, e o amigo dele, Ernst Bloch, também. Um outro que tenta, vamos dizer, um esforço no sentido messiânico, que é o Heidegger. Quer dizer, o Heidegger vai descrever toda a história do pensamento como se fosse a história do esquecimento do ser, né? Então, aqueles que têm dentro de si, vamos dizer, a recordação do ser originário, eles vão destruir toda a tradição filosófica e inaugurar uma nova episteme completamente diferente, baseada na revelação direta do ser, tal como está trazida na linguagem. Mas só vale duas linguagens, o grego e o alemão. Então essas línguas, elas são as portadoras do ser que a tradição filosófica esqueceu. E um outro que trabalha também na mesma linha de uma revolta contra a tradição filosófica, mas que é também, ao mesmo tempo, uma revolta contra a ciência, contra a democracia, contra o iluminismo, etc., é o Wittgenstein, né? Então, esses três, eles são exemplos de tentativas desesperadas de salvar a filosofia por meio de uma injeção de messianismo, né? Que, no fundo, piora as coisas, porque vai transformar a filosofia em ideologia, seja ideologia comunista, seja ideologia nazista. Hoje nós sabemos que o comprometimento do Martin Heidegger com o nazismo foi muito mais profundo do que parecia à primeira vista, né? Por um primeiro momento pareceu que era apenas um arranjo de ocasião que ele fez para conservar o seu cargo de reitor, mas hoje sabe que não só foi um apoio profundo, mas que toda a obra dele, no fundo, ela é uma tentativa de justificar o advento do Führer, né? Então, quer dizer, dentro desta situação onde você tem, por um lado, a revolução positivista e neopositivista, por outro lado, a revolução marxista, e dentro da própria herança filosófica ocidental, você tem esta autocrítica corrosiva, destrutiva, nietzschianos, freudianos, né, etc. O que sobra, o que representa a filosofia, no fim das contas, seria a tradição continental. Mas qual é a principal atividade dessa tradição continental? É a filosofia destruir-se a si mesma e provar que a autodestruição da filosofia, que a negação da filosofia, é também uma atividade filosófica, ou seja, que não há instâncias fora a filosofia que possam julgar a filosofia e decretar o seu fim. Então, o fim da filosofia se torna um tema fundamental da própria filosofia, né? Então, é natural que nesta situação acontecesse também um outro processo, que foi que, a partir do fim da Segunda Guerra, onde você vê que essas tentativas desesperadas de salvar a filosofia por parte de Wittgenstein, Heidegger e outros terminaram muito mal, justamente no instante em que a filosofia está persuadida do seu próprio fim, é o momento em que a filosofia se torna uma atividade profissional universitária no mundo inteiro. É um processo que já havia começado no mundo anglo-saxônico,
Mas a partir do fim da Segunda Guerra, você vê que os filósofos públicos, filósofos que ou não eram professores universitários, né, ou que vinham de outras áreas, vinham da literatura, vinham das ciências, né, como Gaston Bachelard, por exemplo. Gaston Bachelard nunca estudou, nunca fez um curso de filosofia, nunca foi professor universitário de filosofia, ele vinha do campo das ciências naturais. Ou Karl Jaspers, que era um médico psiquiatra, né, e muitos outros. Esses tipos começam a desaparecer. É um livro que está, vamos dizer, é o processo que é descrito no livro do Russell Jacoby, é o fim dos intelectuais, eu esqueci, o ocaso dos intelectuais, uma coisa assim. Então, os grandes intelectuais públicos que se dedicavam, vamos dizer, a examinar a cultura como um todo e criar dentro dela um centro de orientação, eles desaparecem e são substituídos cada vez mais pelo professor universitário de filosofia. Isso acontece a partir do fim da Segunda Guerra. Não por coincidência, você vê que a segunda metade do século XX, na segunda metade do século XX, você não vê surgir grandes obras de filosofia que tenham importância mundial comparável às das descobertas científicas. Por exemplo, na primeira metade do século, você observa, por exemplo, a fenomenologia de Husserl é uma descoberta tão formidável, por assim dizer, quase tão formidável quanto a teoria da relatividade. Quer dizer, eles têm uma importância cultural considerável, né, e comparável. Quer dizer, ambos produzem revoluções intelectuais de grande porte, de abrangência mundial, né. Mas na segunda metade do século XX, justamente na medida em que a filosofia se profissionaliza e se torna cada vez mais uma atividade universitária, cada vez menos uma atividade pública, a filosofia nada produz que se compare nem de longe às descobertas científicas do tempo. Você vê que a segunda metade do século XX é uma época de descobertas científicas absolutamente espetaculares, né? São os computadores, né? O DNA, tá certo? Os últimos requintes da física de partículas. É quase, vamos dizer, hoje você tem quase a teoria unificada na física. Eu digo, bom, e a filosofia produziu o que se possa comparar de longe a tudo isso? Você pode dizer, bom, ainda tem coisas que se comparam a isso. Se você pensar, a obra de Eric Voegelin, por exemplo, ela tem uma importância tão grande quanto essas descobertas, só que é o seguinte, ninguém conhece. Então, a atividade filosófica mais criadora, ela se dissolve no meio da produção universitária. Por quê? Você já não tem mais um público habilitado a ler obras de filosofia fora das universidades. E dentro das universidades você tem uma espécie de formação de estudantes especializados, tá certo? Em assuntos cada vez mais limitados e estritamente profissionais. Tá certo? Então, é justamente nesta altura que a herança neopositivista, a herança da filosofia analítica, tende a se tornar predominante. Por quê? Porque ela é justamente a mais técnica e profissionalizada, a mais gremial, por assim dizer, né? Aquela que tem mais que se caracteriza mais como uma discussão interna entre profissionais que estão falando de coisas que a população de fora nem tem ideia do que seja, tá certo? Bom, então esta é a situação. Vamos dizer, a filosofia acabou, tá certo? Ao mesmo tempo que se profissionalizou. E você veja, um dos motivos do sucesso de coisas como a filosofia de Heidegger ou de Wittgenstein é justamente o fato de que elas pareciam oferecer à filosofia uma oportunidade de sair inteira, né, do triplo ataque do marxismo, positivismo e do neoceticismo, o niilismo, né, moderno. O Heidegger diz que a filosofia dele é inteirinha uma revolta contra o niilismo. Quando você vai ver, o niilismo está lá dentro mesmo, né? Bom, no meio de tudo isso, é aí que aparecemos nós, né? O que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Então,
Veja, um dos elementos fundamentais da crise da filosofia, do fim da filosofia, é a progressiva demolição das pretensões da metafísica clássica. Quer dizer, a pretensão de você criar uma visão, uma explicação racional da totalidade do ser, dos princípios fundamentais do ser, respondendo a perguntas sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, etc. etc. Sistemas como você vê no Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, etc. etc. Então, essas pretensões foram, ou se diz que foram, demolidas pela crítica kantiana, pela crítica nietzschiana, pela análise da linguagem, pela psicanálise, etc. etc. Então, o fim da metafísica é dado como, vamos dizer, um fato consumado. Né? Então, também é natural que dentro da própria escola analítica surjam indivíduos empenhados em voltar o feitiço contra o feiticeiro, quer dizer, usar o mesmo instrumental de análise da linguagem para mostrar que a demolição tem que ser demolida também e que tem que restaurar a metafísica. Digo, bom, toda esta discussão ela se baseia na ideia de que a finalidade da filosofia é construir uma doutrina, uma teoria, que a teoria então possa dar conta daquele universo de problemas que ela abrange de algum modo e criar um senso de orientação geral que valha para a humanidade inteira, tá certo? Durante um certo período. Quer dizer, a filosofia então seria uma espécie de rainha das ciências, né, dando o sentido geral daquilo que os vários domínios especializados abrangem nas suas respectivas áreas. E como a filosofia não conseguiu fazer isso, então acaba a metafísica, acaba a filosofia, etc, etc. Porém, pergunto eu, foi assim que a filosofia começou? Né? Bom, os pré-socráticos, o que eles faziam era apenas tentar uma cosmologia, quer dizer, uma explicação do cosmos. Era como se fosse, por isso mesmo que Aristóteles chamava de filósofos físicos. Né? Porém, a filosofia ela só se perfila como uma atividade original, autoconsciente, com Sócrates. Né? E se nós perguntarmos, mas espera aí, mas Sócrates ensinava alguma metafísica? Né? Não, você pode dizer que algumas sementes de metafísica lançadas por Sócrates foram depois desenvolvidas por Platão e criar um sistema chamado platonismo. Mas na atividade de Sócrates você não vê nenhuma tentativa de passar uma doutrina metafísica pronta. Né? O Sócrates, se você pensar bem, qual é a finalidade, qual é o objeto formal terminativo da atividade de Sócrates? Né? O que ele tenta formar? Ele tenta formar filósofos. Ele tenta formar almas humanas. Né? E não criar uma doutrina. Se você procurar bem, perguntar qual é a doutrina de Sócrates, no fim das contas, não sei. O que você tem em Sócrates não é uma doutrina, mas é um processo. E esse processo é um processo de educação. E esse processo de educação visa a tornar os seus estudantes, os seus ouvintes, conscientes das implicações das suas próprias crenças, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes, tá certo? E confrontar-se com uma espécie de senso profundo da verdade. Né? Se não houvesse esse senso profundo da verdade nas pessoas, seria inútil Sócrates lhes fazer as perguntas que faz. Porque Sócrates, quando discute com as pessoas na rua, ele apela à própria consciência das pessoas. Quer dizer, quem são as testemunhas daquilo que Sócrates está fazendo? São os próprios ouvintes com quem ele discute. Aqueles cujas ideias ele contesta, eles são chamados a ser testemunhas da falsidade das suas próprias ideias e testemunhas do seu próprio processo de conversão a uma busca mais profunda e mais séria. Não é isso? Você vê aqui, em todos os casos dos diálogos socráticos, você vê que quando Sócrates pergunta para uma pessoa o que é a justiça, o que é o bem, o que é isso, o que é aquilo, eles respondem com opiniões que já circulam publicamente, que são opiniões, por exemplo, do senso comum.
Não é isso? Então são opiniões gerais que já fazem parte daquela cultura e que aquelas pessoas então repetem. E através do interrogatório, do método que chama da maiêutica, né, Sócrates vai fazendo com que esses indivíduos recuem desde as crenças comuns até uma instância mais profunda, que é a sua própria consciência individual. Quer dizer, o indivíduo ele ecoa, né, nas suas opiniões, ele ecoa, por exemplo, dizer, a opinião pública, a doxa, que é aquilo que todo mundo acredita, tá certo? E daí, pouco a pouco, ele, já não enquanto cidadão da cidade-estado, tá certo? Mas enquanto indivíduo, ele é levado por Sócrates a meditar e ver que aquelas crenças não se sustentam perante o seu próprio senso profundo da verdade. Quer dizer, através da interrogação, Sócrates demonstra o seguinte: você sabe que isto que você disse não é verdade. Então, o próprio porta-voz da falsidade publicamente admitida se torna a testemunha dessa falsidade, e se torna ele próprio um buscador da verdade. Então, isso quer dizer, a filosofia surge em primeiro lugar como um sistema pedagógico. E esse sistema pedagógico, ele não visa a passar nenhuma teoria, nenhuma crença, nenhuma doutrina pronta, tá certo? Mas simplesmente elevar os indivíduos à condição de buscadores responsáveis e sérios, buscadores da verdade, portanto, filósofos, amantes da sabedoria. Ele pega pessoas que são amantes da opinião pública, amantes da doxa, tá certo? São pessoas apegadas naturalmente às opiniões correntes que elas defendem, e os transforma em amantes da sabedoria. Uma sabedoria que eles não possuem ainda, tá certo? Mas que será doravante o objetivo dos seus esforços. Quer dizer, o primeiro objetivo da filosofia, então, o que é? Fazer filósofos, transformar as pessoas em amantes da sabedoria. Isso está muito claro em todos os diálogos socráticos de Platão. Tá certo? Claro que depois Platão dá um passo a mais, criando já toda uma doutrina metafísica, cosmológica, etc, etc. Mas o impulso originário que vem de Sócrates não é o de fazer uma doutrina. E note bem que, como na herança de Sócrates, aparece não uma doutrina, mas aparece duas. Aparece o platonismo e depois o aristotelismo. E eles têm embora um seja a continuidade do outro, eles têm algumas áreas de contradição interna. Certo? Então, qual é o fio condutor que vai de Sócrates a Platão e de Platão a Aristóteles? Não é nenhuma crença doutrinal, não é nenhuma teoria positiva, tá certo? Mas o simples amor à sabedoria. Tá certo? Ora, o amor à sabedoria, portanto, ele aparece não como adesão a uma determinada doutrina, tá certo? Mas como descoberta de um senso profundo da verdade que deve ser, por assim dizer, ativado na pessoa, e ativado mediante as perguntas certas. Espera aí, pausa para um cafezinho. O que Sócrates tenta mostrar às pessoas é algo que ele diz que elas no fundo já sabem. É isso? Então aparece aquele mito, vamos dizer, da existência anterior. Você não precisa tomar isso ao pé da letra. Isso, antes de você nascer nesta terra, você teve uma outra vida na qual você contemplava a verdade, você tinha esse acesso às essências eternas, etc, etc. Então agora, o que nós vamos fazer é fazer você lembrar. Tá certo? Então, a explicação cronológica disso como vida anterior não precisa ser tomada, vamos dizer, ao pé da letra. Tá certo? O que Sócrates está tentando dizer é que existe dentro do ser humano uma instância profunda, né, que já tem esse amor à sabedoria. E basta você fazer as perguntas certas e isso será, então, ativado.
Ora, as perguntas que Sócrates faz não são somente de natureza teórica. Elas não se referem à física, nem à metafísica, nem à política. Elas se referem a tudo isso ao mesmo tempo. Então, são ao mesmo tempo perguntas de ordem metafísica, perguntas de ordem moral, perguntas de ordem política e assim por diante. Então, elas não têm um domínio especializado ao qual elas se referem. Elas se referem à totalidade da experiência humana. Não é isso? Então, o que Sócrates procura demonstrar é que este miolo, por assim dizer, este fundo, mais tarde Ortega y Gasset usaria a expressão maravilhosa, o fundo insubornável do ser humano. Né? Então Sócrates procura demonstrar que você pode fazer a pessoa se instalar desde aquela superfície de opiniões correntes, ela pode recuar até a profundidade do seu ser e descobrir ali esse fundo insubornável. Esse fundo insubornável não vai lhe dar imediatamente o acesso à verdade, mas vai criar a abertura para a verdade. Tá certo? E esta abertura fará que o indivíduo prossiga na busca da verdade. Verdade que ele não chegará a possuir, porque todo momento em que se desafia Sócrates a dizer o que ele pensa mesmo, o que ele faz? Ele expõe uma teoria? Não, ele conta um mito. Ou seja, ele está dizendo, ao contar um mito, ele está dizendo, as verdades que nós estamos buscando, elas transcendem o entendimento humano. E nós não podemos possuí-las intelectualmente de uma maneira plena. Nós podemos entrevê-las através de símbolos obscuros, tá certo? Mas que são obscuros, mas que ao mesmo tempo nos iluminam. Então, sei que a primeira função da filosofia não foi criar uma metafísica, mas foi criar filósofos, criar o amante da sabedoria. Ora, Aristóteles aperfeiçoará essa ideia mediante o conceito do spoldaios. O que é o spoldaios? Spoldaios é o homem perfeitamente desenvolvido. Se ele é perfeitamente desenvolvido, isso não quer dizer que ele vai ter todos os poderes, nem que ele vai ser um gênio, mas que ele terá toda a sua personalidade construída em torno deste núcleo que é o amor à sabedoria. Quer dizer, esse que é o seu centro natural, por assim dizer, se tornará o seu centro existencial. Todo homem tem este centro, tem este fundo insubornável, que é esse amor à sabedoria que está escondido no fundo. Então logo você desperta aquilo, né? É preciso que este centro real, esse centro, por assim dizer, permanente da pessoa, se torne também o centro da sua existência, da sua vida de todos os dias. Então, a busca dessa centralidade é que se torna o objetivo de toda a educação, tal como a concebem Sócrates, Platão e Aristóteles, ou seja, toda a filosofia. À medida que se passam os tempos, a filosofia ela, em várias etapas históricas, ela se transforma numa profissão universitária. E na medida que se torna uma profissão universitária, ela já tem pouco a ver com o desenvolvimento do indivíduo enquanto tal e passa a se tornar a habilitação dele para o exercício de certas profissões, entre as quais a própria profissão de professor universitário. Um exemplo disso é o que se passa na escolástica. A partir do século XII e XIII, se formam as universidades, aparece o regulamento da Universidade de Paris, se constitui a profissão de professor universitário, tal como nós viemos a conhecer depois, e a filosofia se transforma uma profissão especializada. Acontece que, nos séculos que antecederam, você tinha, nas chamadas escolas catedrais, um tipo de ensinamento que não visava produzir professores de filosofia e muito menos visava se exteriorizar numa produção escrita, mas que visava a criar pessoas. Então, é o famoso livro A Inveja dos Anjos, que eu já mencionei, The Envy of the Angels, onde mostra que
este tempo entre o século IX e o começo do século XII, isso foi o auge, o ápice da educação ocidental. Mas que não deixava documentos escritos, por quê? Porque o objetivo, tal como o de Sócrates, não era criar doutrinas, tá certo? Mas criar pessoas, né, que fossem exemplos desta centralidade, deste equilíbrio, ou seja, que fosse a realização do Spoldaios. É justamente das possibilidades criadas por esta educação do século IX e XII que aparece depois aquele florescimento magnífico do século XIII, com a grande escolástica, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott e tantos outros, que logo em seguida entra em crise, tá certo? E se fecha, numa espécie de circuito fechado universitário, provocando, alguns séculos depois, o surgimento de uma revolta. Vamos dizer, o que é o pensamento moderno? Senão uma revolta dos não profissionais, revolta dos amadores contra os profissionais. Você vê que dos grandes filósofos do começo da modernidade, Descartes, Bacon, e Malebranche, Spinoza, Leibniz, nenhum deles é professor universitário. É tudo gente de fora, né, dos quais quase a maioria também começa a escrever em idiomas nacionais, protestando contra a uniformização do idioma internacional das universidades, o latim. Tá certo? Então, a revolta dos amadores contra os profissionais quebra a casca, tá certo, daquele ensino universitário, já cristalizado numa repetição doutrinal sufocante, e abre novas possibilidades, né? Porém, a tendência à profissionalização, ela volta e volta e volta e volta. Nós podemos marcar como grandes etapas disso, por exemplo, no romantismo alemão, tá certo? Com Hegel, Fichte, Schelling, e depois, no século XX, com o advento do neopositivismo, da escola analítica, e sobretudo depois da Segunda Guerra, a profissionalização geral das universidades, da filosofia. Então, existe sempre esta luta entre a filosofia como profissão universitária, que tende a se consolidar em formas doutrinais com pretensões de validade universal e obrigatoriedade universal, e a filosofia como atividade do indivíduo em busca da sabedoria. Só que a ideia mesma da filosofia como pedagogia para a formação do filósofo, ela realmente desapareceu. E você vê que dentro da própria tradição continental, né, com Husserl, Heidegger, etc., eles também estão praticando a filosofia como uma atividade profissional especializada. E a filosofia como pedagogia já praticamente não se fala. Tá certo? Então, quando existe aquele processo que eu mencionei nas aulas anteriores, né, das ciências irem tomando da filosofia certas áreas, certos assuntos que antes eram filosóficos, que agora estão sob o domínio da ciência, então acontece que o filósofo vai se sentindo cada vez mais desprovido de assunto e obrigado a tentar justificar a sua atividade dentro de uma situação onde tudo parece negar a legitimidade da sua profissão. Tá certo? E o curioso é que no meio disso não aparece ninguém para dizer o seguinte: a filosofia é eminentemente a formação do amante da sabedoria. Ela é eminentemente a formação do Spoldaios. E isto aí, não existe nenhuma outra atividade, ciência ou técnica que trate disso. Né? Portanto, qual é o problema? Como podemos dizer que a filosofia teve os seus assuntos roubados, por assim dizer, pelas ciências e pelas ideologias, se o assunto principal, o primeiro, continua sem dono? Então, é justamente aí que a filosofia tem de entrar.
Tá certo? Então, a ideia subentendida em toda a atividade de Sócrates é o seguinte, que embora o ser humano ele tenha uma predisposição à busca e ao conhecimento da verdade, essa predisposição pode estar, por assim dizer, deformada ou soterrada sob pilhas e pilhas de crenças, preconceitos, convenções, temores, etc. Ou seja, existem obstáculos à busca da verdade. E esses obstáculos têm que ser removidos primeiro. Não é isso? Então, eu vou ler a segunda parte aqui que vocês vão entender melhor. Quantas horas já foi ali? Uma hora. Bom, dá para aguentar mais um pouco, não dá? A segunda parte chama coerência e integridade. Meu artigo anterior poderia dar ocasião a inumeráveis outros. Tantas são as consequências que anuncia e as perguntas que sugere. Uma destas é: qual a importância da lógica na formação do filósofo? De certo modo, essa pergunta já foi respondida pelo próprio desenrolar dos fatos históricos. Existiu filosofia, e grande filosofia, a maior delas, uma geração antes de que Aristóteles formulasse pela primeira vez as regras da lógica. O pensamento lógico é, de certo, uma capacidade natural do ser humano. E desde os tempos mais remotos, a especulação filosófica faz uso dele quase que por instinto. Mas a lógica, enquanto técnica explícita, só apareceu quando a filosofia, sem ela, já havia alcançado seus mais altos cumes, nunca ultrapassados pela evolução posterior. Quando Arthur Whitehead disse que a história da filosofia não passa de uma coleção de notas de rodapé aos escritos de Platão, ele incluía nisso, é claro, a filosofia inteira de Aristóteles. Assim como esta é apenas a exploração avançada de sendas já abertas pelo platonismo, e o filósofo de Estagira é o primeiro a reconhecê-lo ao referir-se a si próprio como um de nós, os platônicos, a técnica lógica não passa de um ramo especial da filosofia aristotélica, que a transcende infinitamente e não é de maneira alguma determinada por ela nem na sua forma expositiva, nem no seu sentido íntimo. A coerência do discurso, objeto da lógica, é de certo importante, mas apenas como expressão exteriorizada de uma coerência mais profunda. A consistência da percepção do mundo, manifestação, por sua vez, da unidade e integridade da alma. O equilíbrio interno dos poldaios, o homem maduro, maximamente desenvolvido, consciente de si, dominador do seu universo interior, capacitado a buscar, se me permite citar-me a mim mesmo, a unidade do conhecimento na unidade da consciência cognitiva e moral e vice-versa. Separado desse fundo, o custo dos... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Da onde surge a lógica? Como é que ela surge? Ela não surge de repente. Ela vem depois de uma tradição de alguns séculos de discussões e debates públicos. Onde, no tempo de Sócrates, já está bastante aprimorada a ideia de, através do discurso, através das perguntas e das contestações, levar o interlocutor de volta àquilo que ele já sabe. Não é isso? Então, se você diz que as coisas são assim, assado, e você lá para dentro, você diz uma coisa que contradiz aquilo, você tem que ser trazido de volta. Então, lá para trás você diz tal coisa, agora você está se negando a si mesmo, então nós ficamos sem saber o que você pensa. Então, a arte, primeiro, a própria arte da retórica, e sobretudo a dialética tal como é aprimorada por Sócrates e Platão, ela tem, antes de tudo, uma finalidade moral e pedagógica, que é de reconduzir os indivíduos de volta, desde a superfície do falatório, a superfície da fala, até a consciência profunda daquilo que ele já sabe e sempre soube. Então, esta é a técnica. E quando Aristóteles formula a lógica, ele não faz senão, vamos dizer, formalizar um processo
cuja ordem interna, por assim dizer, já estava dada na lógica e na retórica. Tá certo? Então, quer dizer que a lógica não surge como uma arte independente, mas ela surge dentro de um contexto pedagógico da busca do retorno à consciência. Quando você prossegue numa discussão, numa demonstração, você colocou certas premissas lá para trás, tá certo? E dentro do desenrolar do discurso, você pode acabar tirando conclusões que são completamente contraditórias com aquilo, mas que parecem verossímeis para quem o ouve, tá certo? Então, é uma questão de honestidade você voltar atrás e trazer à tona de novo as premissas que ficaram escondidas ou esquecidas. Então, a coisa evidente, todo esse processo da retórica, da dialética e da lógica, ele tem basicamente um fundamento moral. Quer dizer que não se trata apenas de uma técnica de demonstração, de provar certas coisas, mas da técnica de não esquecer as premissas, da técnica de não permitir que o discurso entre, vamos dizer, num movimento automático, tá certo? E se perca dos seus fundamentos. Não permitir que o discurso, em última análise, se desgarre da consciência. Então, este padrão, quer dizer, da honestidade no discurso, ele deve refletir a própria honestidade da busca da verdade. Quer dizer, não se trata da coerência do discurso em si mesmo, do discurso como um produto verbal, impresso, escrito e impresso, por assim dizer. É um processo humano de busca da verdade e, portanto, um processo de retorno, dizer, às premissas fundamentais, retorno aos princípios, tá certo? E, portanto, de retorno da periferia falante do ser ao seu centro consciente. Ao retorno àquilo que você já sabia antes e do qual você se esqueceu no meio do seu discurso. Né? Então, quer dizer, o surgimento da lógica ele só tem explicação dentro deste processo. Né? Agora, então vamos lá. Separado desse fundo, o culto do discurso coerente torna-se apenas um fetichismo, hipnoticamente atraente como todos, arriscando erguer as mais sofisticadas construções intelectuais em cima de uma base perceptiva pobre ou deformada. Porque, note bem, no processo da investigação da verdade, você está lidando com seres humanos reais, tá certo? A cuja consciência você tem de apelar no curso da discussão. Quer dizer que se o indivíduo que você está discutindo é um mentiroso crônico ou é um louco, não adianta você apelar para o testemunho dele. Então, quer dizer que tanto a retórica, quanto a dialética, quanto a lógica, elas pressupõem um interlocutor honesto, que ele pode estar enganado, mas no fundo ele quer a verdade. Ele quer a verdade e tem, segundo Aristóteles, a capacidade natural de apreendê-la. Tá certo? No entanto, este processo, vamos dizer, ou o da discussão na dialética, ou da prova na lógica, ele pode ser formalizado, por assim dizer, num papel. E se transforma num discurso fixo, independente dos seus emissores humanos. Não é isso? Logicamente, esse discurso, independente do discurso coisificado, ele também pode ser internamente coerente ou incoerente. Então, existe a incoerência do próprio discurso, como existe a coerência do próprio discurso, tal como existe a coerência da busca da verdade, né, e a coerência entre o indivíduo falante e a sua consciência. Ora, a coerência do discurso ela é somente um reflexo da coerência da própria busca, da coerência do buscador consigo mesmo, a coerência do homem consigo mesmo. Os discursos não aparecem sozinhos, né? Eles são o produto do homem que está em busca da verdade, o ser humano real que está em busca da verdade. No entanto, tão logo se descobrem as regras da lógica, fica fácil você montar certos discursos
que já são, por assim dizer, cuja coerência você pode examinar dentro, exclusivamente, do âmbito do discurso, separado do contexto da busca da verdade. Você faz lá uma série de silogismos, né? E você verifica se aquilo está formalmente correto. Mas acontece que esse formalmente correto, ele não surge. A preocupação do formalmente correto, ela surge dentro do contexto da busca da verdade. Então, por um lado, existe a coerência puramente lógico-formal, e existe a coerência do conhecimento com a consciência do conhecedor. Isso quer dizer que, à medida que se aperfeiçoam os instrumentos de formalização do discurso, cada vez mais dá a impressão que o discurso deve ser analisado em si mesmo, independentemente da pessoa do emissor. Mas acontece o seguinte, que o discurso é a etapa final do conhecimento. Nenhum conhecimento que nós temos chega até nós sob a forma de um discurso lógico. O mundo chega para nós sob a forma de percepções sensíveis, de experiências sensíveis, internas e externas. Não é isso? E só muito gradativamente, através daquele processo complexo que eu descrevi ali no livro da Aristóteles Nova Perspectiva, é que as imagens vão gerando, por sua vez, as formas, como é que se diz, esquemas fáticos se transformam em esquema idético se transforma em conceito, o conceito se transforma em juízo, proposição, etc. E daí se forma o discurso. Né? Então, isso quer dizer que o discurso ele não é o conhecimento. O discurso é apenas a expressão formal do conhecimento obtido. Não é isso? E se você pegar o sujeito maior especialista em lógica, se pegar Aristóteles, ou Leibniz, ou sei lá, Arthur Prior, um desses lógicos, bom, ele na vida real ele continua conhecendo as coisas como nós mesmos, a partir dos dados sensíveis. Né? O mundo não chega para ele como uma estrutura lógica pronta. Ao contrário, ele que está tentando elaborar alguma coisa a partir desta base, vamos dizer, confusa dos sentidos, dos sentimentos, das imaginações, etc. Então, o processo do conhecimento continua o mesmo para todos os seres humanos. Né? E o processo de estruturação lógica é uma coisa muito complexa e problemática. Então, nós temos dois problemas técnicos colocados para nós, e não um. Um problema, claro, é o da formalização do discurso, quer dizer, a técnica lógica em si mesmo. Eu digo muito bem. Mas e o outro problema é o seguinte, é a técnica do conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade não tem como você obter por métodos lógicos. Sempre você vai depender do dado sensível. Isso quer dizer que o progresso da formalização lógica não é necessariamente um progresso dos meios de conhecimento. A lógica, nesse sentido, tem mais a ver, vamos dizer, com o intercâmbio de conhecimento do que com a sua conquista. O próprio Aristóteles insiste nisso, que você, para elaborar um discurso lógico, você precisa ter as premissas. E não tem jeito da própria lógica descobrir as premissas. As premissas têm que ser tiradas da experiência ou raios, né? Ou são tiradas da experiência, ou são tiradas da intuição direta dos primeiros princípios, como, por exemplo, o princípio de identidade, etc, etc. Então, as premissas nunca são obtidas logicamente. Então você tem que ter um outro método. Nós podemos dizer, esse método é a indução. Tá certo? Então, a indução quer dizer que de vários casos similares você tira, fazer uma forma comum e começa a raciocinar a partir dela. Eu digo muito bem. Mas o que me garante que a percepção que eu tive dos casos particulares estava certa e estava objetiva? O que me garante que eu percebo a realidade como ela é, para poder depois elaborá-la dialeticamente, indutivamente, dedutivamente e logicamente? Né? Então, antes de tudo, coloca-se o problema, vamos dizer, da integridade do conhecedor. E este é o problema filosófico fundamental, não o da formalização lógica.
Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo. Então, em psicanálise, se conhece um fenômeno que se chama racionalização. O que é a racionalização? É um raciocínio que pode ser formalmente perfeito, pelo qual o indivíduo mente para si mesmo, para não perceber a verdadeira natureza dos seus sentimentos e das suas motivações. A racionalização pode ser logicamente perfeita. Onde é que ela falha? É que ela coloca a lógica, coloca o raciocínio onde deveria estar a memória. Eu já expliquei para você, já contei aqui o caso de que quando você pergunta para uma pessoa de onde você tirou essa ideia, o indivíduo geralmente responde com argumentos em favor da ideia. Deve se dizer, não, eu não perguntei o fundamento lógico, eu perguntei a origem. Então o indivíduo não lembra mais a origem, não lembra daquilo veio, de onde aquilo veio. Então ele produz o quê? Uma argumentação lógica para justificar aquilo. Ora, você vê que o processo socrático é um processo de recordação, de voltar ao núcleo central da memória e você dizer as coisas como elas realmente chegaram a você. Séculos depois de Sócrates, virá Edmundo Husserl e dirá novamente que este é o problema. Quer dizer, você voltar à experiência real tal como ela chegou a você, não tal como você a elaborou em discurso depois. É isso? Então, mas também nós podemos dizer, uma coisa é a fenomenologia de Husserl concebida como técnica de investigação. Outra coisa seria essa fenomenologia concebida como técnica pedagógica para a formação do investigador. Infelizmente, só a primeira foi desenvolvida. Então quer dizer que a fenomenologia também perde o seu impulso pedagógico originário e se transforma apenas numa técnica de discussão acadêmica, por assim dizer. E daí eu pergunto, onde sobrou no mundo a ideia de formar o filósofo? Ela desapareceu. Você só tem, vamos dizer, a formação das investigações filosóficas, das discussões filosóficas, das publicações filosóficas, das questões filosóficas, etc. De cadê os filósofos? Então, se nós perguntar, a formação do filósofo é a formação do buscador da verdade. O buscador da verdade ele tem que ser, antes de tudo, um spoldaios, quer dizer, um homem maduro, portanto, uma pessoa cuja visão da realidade, cuja absorção da experiência não está nublada nem distorcida por temores, por preconceitos, por paixões, tá certo? Pelo temor da opinião dos outros, etc, etc. Então tem que ser uma pessoa qualificada para captar a verdade. Isso não quer dizer que ela vai ter a sabedoria, é simplesmente dizer que ele está pronto para começar a busca da sabedoria. E onde se ensina as pessoas a ser assim? Em parte alguma. Isto não existe. E é este o domínio da filosofia. E este ninguém pode tirar dela, por definição. Todas essas discussões sobre o fim da filosofia, sobre a inutilidade da filosofia, etc., surgem do fato de que a filosofia passou a se dedicar a tarefas secundárias, entre as quais a de criar uma doutrina. E esqueceu a parte originária, que ainda está à disposição dela e está esperando que alguém assuma. Não é isso? Então, a filosofia é eminentemente educação. Mas não educação para isto ou para aquilo. É educação para a busca da verdade. É a formação do spoldaios, que ainda não é um filósofo. Você imagina, então, o spoldaios, o homem, ou mulher, o ser humano, tá certo? Centrado, autoconsciente, sim, com sinceridade interior, com limpidez de visão interior, tá certo? Ao qual se dê em seguida os instrumentos técnicos da ciência, da lógica, da dialética, etc, etc, para a busca da verdade. É isso que tem que ser feito. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui, ainda que de maneira muito rudimentar. Então, esta é a verdadeira técnica filosófica. Eu digo, bom, e a lógica? Bom, a lógica entra aí com o mundo dos instrumentos. Mas acontece quando a lógica, ela assume
a função principal, aí virou a perversão das perversões. Ou seja, é como se você fosse fazer uma psicanálise, e em vez de você tentar, você tem uma neurose, o psicanalista está lá tentando fazer você recordar as coisas como realmente se passaram. Tá certo? Para você confessar o que realmente você sentiu, o que realmente você quis, etc. E você, em vez de fazer, você vai criando uma racionalização cada vez mais perfeita, logicamente. É exatamente isso que se passa hoje. Então, se você pensasse em quais são os obstáculos que se opõem à nossa busca da verdade. Bom, o primeiro é aquele que Sócrates dizia, o esquecimento. Ou seja, nós quando raciocinamos, nós não lidamos com o material puro da experiência. Nós lidamos com as suas formas consolidadas e repetidas na memória. Essas formas, por sua vez, podem não ser muito fiéis à experiência originária. Por quê? Porque você submeteu a experiência originária a um processo de abstração, quando você separou certos pontos e guardou só certos esquemas. Tá certo? Em cima desses esquemas, você criou uma expressão verbal. A expressão verbal, tão logo você conseguiu formulá-la, ela se torna, por sua vez, independente dos próprios esquemas depositados na memória. Tanto é assim que, quando nós falamos, cada palavra que nós estamos usando evoca, de algum modo, alguma experiência originária e algum esquema depositado na memória. Mas, será que quando eu falo, é preciso que todas as imagens de onde eu tirei essas palavras perpassem pela minha memória? Não, vou das palavras direto. Você, nessas várias transições dos sentidos para a memória, da memória para a fala, da fala para a discussão, da discussão para a depuração dialética, e da depuração dialética para a prova, você imagina quanto se pode perder aí. Ou seja, a experiência originária desaparece. E era isso mesmo o famoso protesto do Husserl. Nós temos que voltar às coisas. Chega de ideias, de palavras, de conceitos. Temos que voltar de onde nós tiramos tudo isso. Tá certo? Então, é claro que a inspiração originária da fenomenologia, nesse sentido, era absolutamente perfeita, era de fato um retorno ao espírito socrático. Por que não funcionou? Não funcionou porque foi usado apenas como instrumento de investigação filosófica e não a formação da alma filosófica. Tanto que, na segunda geração de fenomenologistas, já aparecem aberrações como Heidegger ou Sartre. Husserl sempre protestava, dizia, não, mas isso não foi isso que eu ensinei, eles estão desviando tudo, tá certo? Mas, se você pensar, bom, nós temos aí os livros de Husserl que explicam a técnica fenomenológica, eu digo, mas cadê a educação fenomenológica? Não existe isso em Husserl. Então ele criou mais uma técnica, essa técnica se transformou em outro meio de discussão filosófica interminável, de debate de questões filosóficas, e transformando, vamos dizer, mais um instrumento de alienação, no fim das contas. Então, o fato é o seguinte, a educação básica do filósofo para a busca da verdade foi totalmente esquecida. Então, outro dia eu estava ouvindo uma série de conferências do meu amigo Antônio Donato, onde ele fazia exatamente a mesma pergunta. Quer dizer, esse mesmo assunto que a gente está falando aqui, o Donato estava pensando lá longe. E ele dizia o seguinte, ora, em princípio, a educação é uma coisa feita para desenvolver a inteligência humana até o máximo limite das suas possibilidades. Daí ele pergunta, onde se ensina isso? Eu digo, em parte alguma. Onde quer que você vai estudar, eles vão te educar para alguma profissão. Não para o desenvolvimento da sua inteligência. Claro que algumas profissões exigem bastante inteligência, o sujeito não pode ser físico e ser burro ao mesmo tempo. Tá certo? Mas é somente a inteligência necessária para o exercício daquela profissão. Quando o físico desenvolve a sua inteligência de modo geral, é porque ele quer. Não é isso? Então, quando tem alguns físicos, a física é a mais notável das ciências experimentais, e você tem uma infinidade de físicos que dominam 20, 30 setores do conhecimento, e até filosofam melhor do que os filósofos, às vezes. Eu encontro mais filosofia, sei lá, quando eu leio o livro do Heisenberg, Schrödinger,
E outras, eu vejo mais filosofia ali do que nas obras dos filósofos profissionais. Mas é porque eles quiseram. Eles não receberam essa formação. Ninguém os ensinou a ser assim. Então, por exemplo, nas memórias de Heisenberg, né? Você vê, ele conta que ele, durante a guerra, na Primeira Guerra, as crianças atravessavam as linhas inimigas, às vezes, para buscar comida do outro lado, os adultos não podiam, então mandavam as crianças para buscar ali, sei lá, um pouco de açúcar, um pouco de carne. E essa era a vida cotidiana dele durante a guerra, e que nos intervalos disso, um momentinho. Nos intervalos disso, ele se fechava no sótão da igreja para ele ler Platão. Tá certo? Então, bom, ele estava buscando alguma coisa, quer dizer, era uma alma, né, de um jovem, adolescente, perdido no meio da confusão da guerra, buscando alguma ordem naquilo. Então, bom, ali você tem a origem de uma alma filosófica, né? Mas depois, quando ele entra na universidade, é isso que eles continuam a ensinar para ele? Mas não, vão lhe dar apenas o treinamento específico para exercício da profissão de físico. Então, isso quer dizer que o ser humano, o estudante, ele foi transformado em instrumento para a manutenção da ordem social e econômica, e só. Ele não é mais a finalidade da educação. Não tem nenhuma escola que pega você e diz: peraí, aqui nós vamos transformar você numa pessoa extremamente inteligente, numa pessoa equilibrada, centrada, capaz de investigar a verdade, tá certo? De maneira que depois, no certo tempo, você adquira uma autonomia de voo, siga sozinho, né? E chegue a grandes alturas. Ninguém te ensina isso. Isso significa que, como diz o Donato, em nenhuma escola do mundo o ser humano é a finalidade da educação. A finalidade é sempre usá-lo para alguma coisa. Então, mas, e Sócrates, quando se dirigia aos seus discípulos, seus ouvintes, ele queria treiná-los para o quê? Para nada, né? Treiná-los para que se tornassem homens maduros, espoldaios, capazes de buscar a verdade e encontrá-la. Então, esta função originária da filosofia está totalmente abandonada. Então, por que os filósofos ficam chorando que as ciências tomaram, as ciências e as ideologias tomaram as atividades que não são próprias? Até, vamos dizer, a preocupação com a integridade da alma passou a ser ocupação exclusiva dos psicoterapeutas e da autoajuda. Eu digo, mas até isto virou uma atividade especializada, meu Deus do céu. Mas note bem, se você vai num psicoterapeuta em busca de educação, ele não vai te dar. Se você vai em um educador em busca do equilíbrio da alma, ele não vai te dar. Eu digo, mas como é que você pode obter isso de duas fontes diferentes? Isso ou veio de uma fonte só ou não veio de parte alguma. Então, a filosofia é justamente a técnica de equipar o indivíduo com os instrumentos para que ele se desenvolva desde o centro da sua consciência. Então, claro que os obstáculos que existem à busca da verdade e à formação do filósofo são enormes, sobretudo são enormes hoje em dia. De cara, você encontra o problema da identidade social do indivíduo. Isso já no tempo de Sócrates acontecia. Por quê? Quando Sócrates fazia as perguntas para os seus ouvintes, eles respondiam conforme a sua posição na sociedade, conforme a sua classe social, conforme a sua profissão e assim por diante. Eles levavam os preconceitos do seu grupo profissional ou do seu grupo social. Não é isso? Você vai ver na retórica de Aristóteles, existe um capítulo muito interessante onde ele fala sobre a mentalidade dos vários grupos humanos. A mentalidade dos ricos, a mentalidade dos pobres, a mentalidade dos médicos, a mentalidade dos jovens, a mentalidade das mulheres, etc, etc, etc. Então, essas mentalidades, por assim dizer, são coletivas. São identidades sociais que o indivíduo vestiu. E elas fazem parte daquela casca, por assim dizer, uma casca falante, né?
quer dizer que você, Sócrates vem lá e faz uma pergunta para você, pergunta o que é a justiça, então você responde conforme seu sexo, conforme sua idade, conforme sua classe social, conforme sua profissão, conforme seu grupo de amigos. Digo, mas onde está a sua própria voz no meio disso? Hã? Você não está sendo responsável pelo que você está dizendo, você está apenas ecoando o que entrou pelos seus ouvidos. Você não lembra mais como entrou, mas você está falando isso porque alguém te falou. De onde veio? Hã? Então, trata de puxar o indivíduo desde esta casca que tem 1000 faces e 1000 vozes até o centro, ele tem uma face e uma voz, que é a sua. Hã? Então, esta função ninguém cumpre. Então, a gente vê, por exemplo, se nós fizermos a seguinte pergunta, vamos olhar a coisa desde o ponto de vista da psicanálise. Né? Então, não necessariamente da psicanálise freudiana, mas de toda esta tradição, né? Freud, Jung, Adler, Zondi, etc, etc, etc. Tradição da chamada psicologia profunda. Analise a filosofia, as filosofias sobre este aspecto e você chegará a conclusões muito próximas à de Nietzsche. Você dirá, tudo isso aí é uma racionalização de paixões baixas, paixões vis. Ora, se a sua filosofia não passou por esse teste, então não é uma filosofia de verdade. É apenas uma doutrina, uma teoria elaborada para satisfazer um determinado grupo social, que são os filósofos profissionais. Mas isso não é filosofia de verdade. Ou seja, a filosofia, vamos dizer, a alma do filósofo, ela tem que passar pelo teste do autoconhecimento. É a coisa mais básica. Então, esse dia surgiu aquela discussão com o Júlio Lemos, né? E o Júlio Lemos fazendo a apologia da técnica lógica. Eu digo, muito bem, mas a técnica lógica é uma coisa relativamente fácil de você obter. Você, com uns meses de treinamento, você adquire o domínio da lógica clássica e depois da lógica matemática. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Só que tem o seguinte, essa técnica também não serve nada se você não tem a alma apropriada do filósofo. Ou seja, se você não tem aquele autoconhecimento, aquela clareza dentro de você, né, para você enxergar a verdade. Né? Então eu via que o Júlio, assim, ele fazia uma coisa, daqui a pouco ele disfarçava, encobria, fazendo de conta que não tinha sido ele, daí depois ele pedia desculpa, depois voltava atrás e pedia desculpa. Eu falei, mas esse cara está muito confuso. Né? Então eu vi ali um exemplo, sem querer falar mal dele. Eu acho o Júlio um homem de muito talento e espero que tenha um bom grande futuro. Mas eu via que era um indivíduo que se apegava à coerência do discurso lógico como uma espécie de muleta para, vamos dizer, disfarçar ou se defender da sua confusão interior. Então não adianta nada, é um conjunto de racionalizações. Quando eu falo da centralidade do filósofo, isso não tem nada a ver, vamos dizer, com as virtudes no sentido moral e religioso. Porque você pode ter se transformado num Spoldaios, num homem cognitivamente capaz de saber a verdade, e você ainda não ser capaz de regrar a sua conduta pelo que você sabe. Houve assim, um caso célebre, Max Scheler. Max Scheler era um grande filósofo, e um homem de cuja sinceridade não se pode duvidar de maneira alguma, mas ao mesmo tempo era um mulherengo viciado. Eles, quando não está pensando em filosofia, está pensando em mulher, quer dizer, meio a meio. Né? E tem uma etapa da vida que ele era muito católico. E daí chegou um bispo para ele e perguntou, mas como é que você que até, né, ensina as pessoas no sentido católico, tá? Como é que você se comporta assim? Daí ele disse o seguinte, ele disse, olha, o poste que indica para você a direção da rua, ele não anda pela rua. Ele indica para você ir, mas ele fica no lugar. Então, quer dizer, Max Scheler reconhecia a sua contradição existencial. Não fugia dela. Ele sabia que ele estava errado. Né? Mas, então vivia nessa tensão. Ora,
Quantas pessoas você conhece que são capazes de enfrentar as suas tensões com total consciência? Eu dificilmente vi alguém assim. Por exemplo, eu com muito tempo estudei negócio de psicanálise e tentei, me submeti a várias análises. Eu via aquele negócio que o psicanalista Gerard Mandel ele conta no livro Revolta contra o Pai. Ele diz, olha, a prática da psicanálise mostra para você que assim, o tal do inconsciente que existe é um negócio barbaramente escorregadio e muito esperto. Eu digo, olha, eu tenho essa experiência. Por quê? Porque eu vi o meu. Eu vi a facilidade com que eu inventava racionalizações, encobria a minha própria realidade. Por quê? Porque não aguentava a tensão das contradições. Então, você já viram o símbolo de Mercúrio, o caduceu? Então, Mercúrio, quando nasce, aparecem duas cobras, ele segura as duas cobras. Ele fica no meio, tem uma cobra indo para lá, outra cobra para cá, ele segura as duas. Então, isso aí é uma das qualidades absolutamente requeridas para a busca filosófica. O indivíduo tem que dominar as suas tensões interiores. Dominar quer dizer, ele não vai negar as contradições. Ele vai simplesmente aguentar aquela tensão até que gradativamente ele vá subindo novos patamares de integração que aumentem, por assim dizer, a transparência da sua alma até o ponto em que ele possa, agora entrando já num domínio mais religioso, receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar para ele uma coisa que ele por si não poderia obter, que é o conhecimento do seu pecado. Só aí é que ele vai saber o que é o certo e o que é errado. Até lá ele teve que nem Mercúrio segurando as duas cobras. Então, quando Clemente de Alexandria disse a filosofia é o pedagogo que leva ao Cristo, ele está dizendo exatamente isso. A filosofia tem que formar os poldaios, para que os poldaios se transformem num filósofo. E sendo um filósofo, então aí ele pode receber a mensagem do Espírito Santo. Só aí. Mas aí você já saiu do domínio da filosofia, porque aí a força ativa não é mais você. Mas tudo isso é um problema técnico, um problema de pedagogia. Ora, se nós não fazemos nada disso, e nós fugimos da tarefa, então nós estamos na completa perdição, nossa alma está fragmentada, nós não sabemos quem nós somos, nós mentimos para nós mesmos com a maior facilidade, nós desconhecemos as nossas tensões interiores, não sabemos sequer qual é o papel que estamos representando a cada momento, e daí no meio desta confusão nós nos apegamos à técnica lógica do discurso e procuramos a coerência do discurso. Só que a coerência do discurso nesta situação se transforma num perigo, porque ela é uma técnica da racionalização, uma técnica da mentira, e portanto faz o conteúdo da mentira, meu filho. Quer dizer que se você usar essa técnica lógica para você destruir a metafísica, destruir a religião, etc., ou se você usá-la para reconstruir tudo, é a mesma coisa, é tudo mentira. Porque a técnica lógica ela só funciona quando ela reflete, vamos dizer, a unidade de uma percepção do mundo desde a unidade de uma alma centralizada, que sabe o que está falando. E que possa ver claro no seu próprio coração. Então, aí sim, você tem uma alma integrada. A alma integrada não é uma alma santa. Tá certo? É apenas uma alma cujas energias estão dispostas em torno de um centro consciente, que o Lipozzondi chamava o Homo Pontifex, o homem construtor de pontes. É o sujeito que constrói pontes entre as várias tensões e impulsos contraditórios da sua alma. Ele não apaga nenhum, ele não esconde nenhum, tá certo? E a cada momento ele tem, quer dizer, essa tensão de ficar no centro, como dizia mesmo Zondi, enquanto seus impulsos, as suas paixões, de dentro e de fora, quer dizer, aquelas que você veio do seu genético, do seu inconsciente, da sua herança cultural, do seu ambiente social,
giram em torno de você como um palco giratório. Então, esta é a técnica filosófica, meu Deus do céu. E não é de estranhar que alguns dos apóstolos da filosofia analítica, da coerência do discurso, etc., fossem neuróticos e até psicóticos de marca. Tá certo? E que, na análise de coisas da vida real, às vezes caísse num puerilismo, num infantilismo terrível, como essa ideia do Bertrand Russell. Não, nós temos que jogar uma bomba atômica preventiva na União Soviética. Eu digo, você já fez a conta de quanta gente tem na União Soviética? Né? Quer dizer, você vai matar todos, quer dizer, nós vamos acabar com o problema do comunismo matando todos os comunistas e quem está em volta. Né? Anos depois, ele participa daquele tribunal dos crimes de guerra, jogando os Estados Unidos, que é um instrumento de propaganda. Foi uma das principais armas de propaganda do Vietcong, foi o tribunal do Bertrand Russell, que serviu para amarrar a mão dos Estados Unidos e para que os comunistas tomassem o poder no Vietnã, tomassem o poder no Camboja e matassem ali 3 milhões de pessoas. Então, bom, é claro que o sujeito não sabe o que está falando. É um grande lógico, é um grande matemático, mas é o seguinte, não tem a alma integrada, meu Deus do céu. É uma alma fragmentada, do qual alguns fragmentos cresceram formidavelmente e comeram o todo. E é isso que se trata de evitar. Então, deixa eu terminar de ler aqui para vocês. Então, separado desse fundo, o culto do discurso coerente torna-se apenas um fetichismo hipnoticamente atraente como todos, arriscando erguer as mais sofisticadas construções intelectuais em cima de uma base perceptiva pobre ou deformada. Que tantos filósofos notáveis pelas suas contribuições à lógica tenham descido ao nível da mais acachapante puerilidade, quando abandonaram os domínios do puro formalismo e se aventuraram a tratar de problemas substantivos da história, da moral, da religião e da política, Wittgenstein e Russell são casos exemplares, não é um detalhe marginal das suas biografias, mas o sinal de que a busca da integridade do discurso pode ser, às vezes, a camuflagem usada para encobrir uma consciência fragmentária e dispersa, incapaz de responder por si mesma ante as realidades da vida. Aristóteles sempre esteve consciente de que o discurso lógico não surge no ar, mas se ergue em cima de todo um caleidoscópio de percepções e recordações que não cede ao impulso da formalização lógica, senão após uma série de depurações muito trabalhosas, que vão passando da linguagem poética, muito bem definida por Benedetto Croce como expressão de impressões, através das escolhas retóricas e confrontações dialéticas, até o formalismo da demonstração lógica, incapaz de abranger senão um fragmento mínimo da experiência humana. Escrevi um livro inteiro a respeito e não preciso me repetir. Quando se perdem de vista as raízes que o raciocínio lógico tem nas modalidades menos abstratas de discurso, e estas na complexidade da alma vivente, os progressos da formalização arriscam tornar-se pretextos de uma irresponsabilidade cognitiva quase demencial, tanto mais danosa quanto mais adornada de perfeições técnicas imponentes. Não por coincidência, as escolas filosóficas que privilegiam acima de tudo a análise lógica concentraram-se no idioma padronizado das ciências e na, aspas, linguagem cotidiana, muitas vezes constituída de frases banais e inventadas ad hoc pelo próprio filósofo, do tipo "a vassoura está atrás da porta". Fugindo de enfrentar a linguagem da grande literatura e da revelação, as únicas nas quais se expressam as possibilidades máximas da fala e, portanto, nas quais transparece a verdadeira natureza da linguagem. Foi por isso que nos seus célebres confrontos com Ludwig Wittgenstein, o genial crítico literário Frank Raymond Lewis, que só enfocava a linguagem com base em exemplos reais, colhidos na complexidade da trama social e da herança literária dos séculos, acabou por se definir como um antifilósofo. No sentido grego, seria um filósofo até maior do que aquele seu amigo e antagonista. Num ambiente de filósofos profissionais apegados ao formalismo lógico, só podia ser mesmo um anti. É uma coisa que acontece aqui também nos Estados Unidos. Muito do que tem de melhor no pensamento americano está nos críticos literários, não nos filósofos profissionais. Uma certa dificuldade no aprendizado da lógica moderna, nada, no entanto, que não se possa superar com um pouco de paciência, ameaça dar ao estudante a impressão de que ali se encontra o máximo de seriedade que a inteligência humana pode alcançar. Mas a integridade do discurso lógico só é verdadeiramente séria
quando arraigada na integridade de uma visão pessoal responsável, de uma percepção abrangente e madura da realidade, estendida para muito além das possibilidades acessíveis da prova lógica. A disciplina do pensamento lógico não é definitivamente não é o padrão máximo da honestidade filosófica. Ela é apenas a sua expressão mais externa, mais visível e menos essencial. O filósofo que descura da disciplina da alma e capricha ao máximo na coerência lógica é como um capomafioso que, vivendo da jogatina, da exploração do lenocínio e do assassinato dos concorrentes, se achasse muito honesto por manter seus livros de contabilidade na mais perfeita ordem. Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos.